Clube. Todo mundo gosta. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. Hora de cuidar da nossa saúde com a edição do nosso Terça da Saúde desta terça-feira pela Clube. Sempre uma parceria da Clube FM com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E hoje vamos falar sobre plantas medicinais. Estamos recebendo aqui a farmacêutica Juliana Carvalho Ribeiro. Primeiramente, bom dia, Verônica, tudo bem? Olá, Henrique, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, tudo certinho? Vamos lá, vamos falar de saúde, né? Vamos falar de um assunto que eu amo de paixão. Primeiramente, bom dia, né? A Juliana, seja bem-vinda aos estúdios da Clube. Bom dia, Henrique, bom dia, Verônica. Um prazer estar aqui, a convite da Fórmula Certa. E vamos bater um papo gostoso. Vamos lá. Hoje estamos com a nossa convidada especial, minha amiga de longa data, Juliana, farmacêutica, professora e que tem muita experiência. Vamos falar então para os nossos ouvintes sobre o uso racional das plantas medicinais. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada. Ju, conta um pouquinho pra gente sobre o uso das plantas medicinais. Muitas pessoas, elas questionam, né, a eficácia das plantas medicinais, desde quando existe, se faz efeito, se não faz efeito, desde aquela época do chazinho, né, que as nossas avós ensinavam pra gente. Conta um pouquinho pra gente da parte dessa tradição do uso das plantas medicinais na nossa vida. Claro, vamos lá. Bom, então as plantas medicinais, elas são aquelas que apresentam ação farmacológica, ou seja, elas ajudam na cura e no tratamento de várias doenças. Então elas são usadas há muito tempo pelos nossos antepassados, elas são aí conhecidas por terem um papel importante na cura e no tratamento de diversas doenças. E desde lá da antiguidade, os recursos que tinham aí para tratar as doenças era aquilo que tinha na natureza, sim, né? Então, fazia-se preparações caseiras, com minerais, com animais e principalmente com plantas. E muitos dos nossos antepassados, né? Você falou aí do tempo da vovó, eles faziam uso das plantas medicinais. E a gente vê que em algumas regiões do Brasil, do mundo, ainda se usa esse tipo de tratamento. Muitos tratamentos davam certo, porém, nem todos os tipos de doenças eram curadas só com as plantas medicinais, né? E a gente lembra aí, tem uma certa memória afetiva quando a gente fala de plantas medicinais. Ju, tem muita diferença, né? Hoje em dia, nós no nosso âmbito profissional farmacêutico, tem muita diferença do uso caseiro de plantinhas medicinais e do uso profissional do medicamento fitoterápico. Explica pra gente, então, por favor, qual é essa diferença? Tá bom. Vamos lá, Verônica. Então, agora eu vou falar um pouquinho de história. Minha mãe, ela nasceu e foi criada lá na Fazenda Tulha, tá? E aí, ela tinha uma tia que chamava Tia Dondica, que morava lá na Fazenda Bucaina. E essa tia tinha um livro. E esse livro, ela preparava muitos remédios caseiros. Então, todo mundo que precisava ia lá e ela preparava, tá? Que legal. Então, às vezes, a minha avó precisava, tinha aquele tanto de criança, precisava de algum remédio, pegava a charrete, ia lá na Fazenda Bucaina. Então, esse é o uso tradicional. Foi passado, né, de pai para filho, mas veja só, ela não fazia de qualquer jeito, ela tinha um livro, ela já tinha aí uma orientação de que jeito que cada planta devia ser preparada. Já seguia um compêndio. Aí nós evoluímos, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, depois que teve aí o avanço da indústria farmacêutica, chegou o medicamento sintético. E isso facilitou muito. Esse medicamento, ele veio com muita pesquisa baseada em evidência. Então, o médico, ele começou a ter noção de qual que era a dose certinha, de que jeito que o paciente ia usar. Então, as prescrições dos medicamentos sintéticos, elas acabaram aí dominando. Em muitas regiões, esse conhecimento ficou aí um pouquinho esquecido,
né? Mas tem a parte boa. A parte boa é que ele nunca parou de ser estudado, tá? Então, hoje existe aí um campo de pesquisa que ele é chamado de etnofarmacologia, que os pesquisadores, as indústrias, os produtores de insumos, eles vão lá nas comunidades, tá? E pergunta qual planta que serve para quê. E traz para o laboratório, faz essa comprovação e desenvolve a melhor fórmula para essa planta poder ser utilizada, né? Então, eu tive aqui na minha formação um professor lá do norte, que ele chamava do professor Zé Carlos de Carvalho. Ele vinha na época de férias, ele ia lá para a região dele na época de férias e andava lá na Amazônia, naquela região, naquele pessoal que fazia garrafada, e ele estudava anti-inflamatórios. Aí ele trazia aquele tanto de coisa, chegava no laboratório e na maioria dos casos ele conseguia comprovar essa ação. Então veja só, continuamos, existe sim as preparações, só que agora a gente consegue estudar mais, entender para que serve, que jeito que usa, qual que é a melhor forma de usar, se é em cápsula, se é em xarope, se é em pomada. Então, cada um tem aí o seu jeito certinho de ser utilizado. Hoje existem várias formas farmacêuticas disponíveis, né, para apresentação do medicamento fitoterápico, na forma de tintura, líquida, em cápsula, medicamento sublingual, via nasal, spray nasal, via tópica, então xarope, óvulo vaginal. Então é uma gama aí no nosso ramo, né, de farmácia de manipulação, que permite você utilizar os medicamentos fitoterápicos nessas diversas formas farmacêuticas e não só na forma de chá, mesmo porque a forma de chá que era utilizado antigamente, ela pega somente alguns princípios ativos da planta. E hoje os medicamentos fitoterápicos no mercado, na farmácia de manipulação, eles são utilizados na forma de extrato seco, né? É bom sempre explicar onde tem a padronização do princípio ativo. O princípio ativo, ele é purificado e isolado. Isso faz com que a ação farmacológica se dê de uma forma bem mais forte. É isso aí, é evolução, né? Isso. Então a gente não precisa mais usar o chazinho. Pode usar? Pode, mas não precisa. Nós temos coisa que evoluiu muito mais e que a gente tem aí mais precisão da concentração, para que serve, qual que é a dose, de quanto em quanto tempo utilizar, né? Então hoje nós evoluímos nesse sentido. E nós vemos assim, muitas pessoas, elas perguntam assim, acreditam, né, que porque sendo natural não faz mal, né, o medicamento. Fala, é só uma plantinha, é natural, isso não faz mal. O que você fala pra gente sobre isso? Olha, nem sempre, Verônica, isso é um mito, tá? É mito ou verdade? É mito, né? Então, a gente tem que olhar o seguinte, que cada planta medicinal, ela tem a sua individualidade. E cada paciente também tem o seu problema individual, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. É falsa essa ideia de que a planta apresenta menor risco quando comparada a outros medicamentos. Por exemplo, uma pessoa aí tá com insônia, o médico prescreveu aí um diazepam, que é faixa preta, porque ela está precisando. Aí ela chega lá na farmácia e fala, ai não, eu quero trocar por um de planta porque é natural e não faz mal. Isso não deve ser feito, tá? Por quê? Porque cada caso é um caso. Então esse é um problema extremamente grave. Existem plantas tóxicas, tá? E existe ainda pessoas que não têm noção do risco que essas plantas apresentam. Principalmente quem faz uso de chá, às vezes faz a identificação errada dessa planta. E existem alguns casos de intoxicação. Então, para você ter uma noção, tem uma planta que ela chama sucuruju. Ela não é muito comum na nossa região, não. Ela tem mais lá pro Nordeste, por aí. Ela é muito parecida com o guaco. Então, existe um relato na literatura da mãe que fez um chá dessa planta, que é tóxica, e deu para uma criança de 7 meses. Meu Deus. Né? Então, a gente tem que observar. A gente não sabe mais, assim, fazer identificação como os nossos antepassados sabiam fazer. Sim, porque a gente não tem contato com a planta, né?
Temos o contato. Então, muito cuidado. Cada uma tem a sua individualidade. Outra também que a gente pode citar, a cáscara sagrada, né? A cáscara sagrada, ela é um laxante, ela é muito legal, entra na composição de algumas fórmulas emagrecedoras. Só, Verônica, para você ter uma noção, a cáscara sagrada, ela é retirada do caule de uma árvore. Se você retirar esse caule, já fazer o chá imediatamente, ela atua como um purgativo tão potente, que existe até relatos de casos de óbito. Então, ela tem que ter um tempo de repouso para depois ela ser preparada. Então, veja, cada planta, ela tem a sua individualidade, né? Então, tem muitas que são tóxicas e outra, ainda tem algumas que interferem na ação de outros medicamentos. Tá? Que é o que nós chamamos de interação medicamentosa. Então, por exemplo, tem uma planta que chama erva de São João, que ela é muito indicada para caso de ansiedade, falta de sono, tudo. Muitas pessoas, ela também é chamada de hipérico, muitas pessoas fazem o uso dela e essa planta ela tem uma série de restrições. Ela corta efeito de medicamentos anticoagulantes, de anticoncepcional, tá? E inclusive a pessoa tem que ser orientada que quando ela tá fazendo o uso desse hipérico, tem que usar protetor solar, porque senão ela vai ter manchas na pele. Sim, ela tem um pigmento vermelho, né? A hipericina, que ela dá manchas vermelhas na pele. Então, assim, gente, a gente tem que ter muito cuidado mesmo com o uso das plantas, porque toda planta também tem aquela dose tóxica. E não deve ser usado nenhum medicamento, nenhuma planta fitoterápica sem o uso de um profissional. Com certeza. É muito importante. É muito importante, né, ter a orientação do profissional e a gente reforçar esse alerta, né, para quem tá nos ouvindo, né? Sim. Muita planta também tem função abortiva. Tem gente que não sabe, né? Às vezes pode usar alguma planta com esse efeito. E, assim, pessoas, né, portadores de diabetes, de hipertensão, pessoas que estão em tratamentos de depressão. Gente, jamais substituir um medicamento que foi prescrito pelo médico por uma planta medicinal. Sim. Tá? Tem que ter muito cuidado. Mesmo porque, é muito importante a gente pensar na dosagem. A dosagem de um corpo de uma criança é uma, de um adulto é outra, de um idoso é outro. Com certeza, a constituição do organismo é diferente. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Então, jamais substituir os medicamentos. E outra coisa, não acreditar em crendices. Muita gente acredita que às vezes vai fazer uso da planta medicinal e vai sarar de uma vez só. Planta medicinal, ela não é poção mágica, tá? Ela não existe uma poção mágica feita de uma planta medicinal ou uma pílula mágica que a pessoa vai tomar uma vez só e pronto, acabou e vai sarar do que ela estava sentindo, né? Então, muitas pessoas têm essa ideia errônea. Qual que é o correto? Ir lá fazer o diagnóstico certo, ver a individualidade de cada paciente. Aí, o médico vai optar aí pelo tratamento, vai escolher aí se vai ser uma cápsula ou um xarope na dose certa, de quantas em quantas horas e por um período de tempo, porque a gente também não pode ficar usando eternamente. Não é indeterminado, né? Todo tratamento tem o tempo correto, né? A validade do tratamento. E depois tem que ser reavaliado pelo médico, pelo prescritor. Se tem a necessidade de continuar ou encerrar o tratamento. Isso. Muito bom. Outro alerta, Verônica, que a gente deixa aí, muito cuidado onde você vai comprar planta medicinal, tá? Com certeza. Tá? Hoje, muita gente vai... não, vamos fazer uma pesquisa de preço, cai direto na internet. Gente, é um risco muito grande. A gente não sabe de onde vem. Ainda mais, tá super na moda falar aí dos fitoterápicos chineses. Será que ele tá vindo da China mesmo? A gente não tem como comprovar, né? Então, como muitos desses produtos eles estão relacionados com o uso tradicional em muitas comunidades, a nossa legislação, ela assim, não impõe regras do local
onde que pode ou não vender esses produtos. Então nós vemos por aí a venda livre em praças, em mercados, lojas de produtos naturais, nas farmácias, mas o que nos preocupa muito são essas vendas pela internet. A procedência, né? A comprovação científica, ali ter um laudo de controle de qualidade com a fabricação, a validade daquela planta. Fiquem atentos a isso é muito importante. Isso, eu particularmente, né? Eu gosto muito de adquirir na farmácia de manipulação ou então na drogaria, tá? Principalmente na farmácia de manipulação, porque para ela funcionar ela precisa de um alvará. Para ela ter alvará, ela tem que ter boas práticas de fabricação. E para ela ter essas boas práticas, ela precisa exigir do fornecedor esses laudos de qualidade, o que é uma garantia a mais. Uma qualificação. Isso, né? Então, outros lugares a gente pode ter essa qualidade duvidosa. Então, às vezes, a pessoa vai lá na farmácia, faz um orçamento, ficou em 60. Ela vai lá na internet, acha por 20. Ah, não, vou comprar pela internet. Mas qual é a sua garantia, né? Então, desde que seja uma planta, um medicamento fitoterápico de boa qualidade, que é utilizado de forma correta, esses produtos são muito úteis e eficazes. Com certeza. Ju, vamos falar um pouquinho das novidades nessa área de fitoterapia, né? Hoje se fala muito de plantas medicinais, medicamentos fitoterápicos e temos também os cosméticos. Fala um pouquinho pra gente sobre esses produtos. Então, temos sim muitas novidades, muitos produtos inovadores, acessíveis, num preço legal, fáceis de usar, com comprovação dos resultados, né? Então, antigamente, a gente vê aí em alguns filmes, a pessoa ia fazer o uso de planta, pegava a folhinha, triturava, fazia um torniquete, alguma coisa. Hoje a gente não precisa usar isso. Podemos utilizar um creme, sim, né? Que coloca o extrato e vai ter aí uma ótima absorção. E hoje nós temos muitos estudos que comprovam a eficácia de muitas plantas medicinais, né? E o que a gente vê nesse sentido? Então, por exemplo, a gente tem algumas classes dos constituintes. Então, nós temos aí plantas que apresentam alcaloides, que têm efeito no sistema nervoso central. Então, funciona como calmante, anestésico, analgésico. As mucilagens, que têm efeito cicatrizante, laxativo, expectorante. Os taninos, que têm aí ação adstringente, microbiana. E os óleos essenciais, que têm grande poder bactericida, cicatrizante, analgésico, relaxante, entre outros. Sim. Inclusive, já teve uma terça da saúde sobre os óleos, né, Verônica? Sim, foi muito legal. Sim. Os óleos essenciais têm umas propriedades incríveis, né, bem específicas também, que podem ser utilizados nos cosméticos. Mas tem que saber o jeito certo de usar, né, Verônica? Tem um óleo, que é o óleo de melaleuca, que é super legal para o tratamento de acne, né? Só que se a pessoa não comprar na farmácia, ela comprar aí pela internet e utilizar de qualquer jeito, ele queima a pele. Sim. Tem que fazer a diluição. Tem que diluir. Então, não pode usar puro. Cada um ele tem o seu jeitinho certo, né? Então, a gente vê, os óleos estão muito em altas, mas os queridinhos do momento, eles são os antioxidantes. Com certeza. Né? O que são os antioxidantes, assim, falando assim por alto? Então, normalmente, no nosso organismo, no nosso metabolismo normal, são produzidas substâncias que se chamam radicais livres, né? Que elas se acumulam e elas geram aí o envelhecimento, doenças crônico-degenerativas, como câncer, doenças cardiovasculares, né? Então, as plantas que têm compostos antioxidantes, elas neutralizam esses efeitos nocivos. Então, por isso elas são muito recomendadas, mas desde que utilizadas na forma correta. Então, eu cito aqui o Oliolá, que é muito legal. É do extrato da oliveira. Olha que bacana. É uma planta do extrato da oliveira que é muito bom, é clareador, né, de manchas. Tem o Morosil também. Sim, da laranja moro da região do Mediterrâneo. Nossa, esse Morosil, ele é ótimo para
acompanhado de uma dieta e de atividade física, ele diminui bastante gordura, né? Dos adipócitos. Isso. Temos também quercetina, os flavonoides. Então Sim. tem bastante coisa aí que a gente pode tanto utilizar na forma de cápsula, como também em cremes, né? Para prevenir o envelhecimento, para deixar uma pele Sim. mais bonita, de melhor aparência, mais saudável. Eu sempre gosto de falar, você agora tá indo pra área da oncologia, né? A gente faz muito na farmácia, tem muito procura, é uma prescrição até médica de um creme à base de calêndula e camomila, que ele é muito usado na pós-radioterapia. Olha Que só. legal. Isso, porque a rádio ela queima a pele oriunda, né, de onde foi feita a aplicação. Então a gente prepara um cosmético que é um gel à base do extrato da planta, da calêndula e da camomila, que tem efeito cicatrizante. Então pós-sessão de quimioterapia e que dá um resultado muito bom. E aí que o paciente que vai se submeter a esse tratamento, ele pode estar utilizando desse creme, que vai ter um benefício muito grande. A calêndula, ela é um calmante da pele, né? Regenera a camomila, pele, anti-inflamatório. Olha que cicatrizante. joia, né? Então, assim, tem uma gama imensa de Bacana. extratos, de produtos fitoterápicos que podem ser usados tanto via uso oral como uso externo. Isso. Né, Juliana? É isso aí. Então nós já estamos aí chegando no final, né, Verônica? E qual que é a sua mensagem para quem quer fazer o uso das plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos? Juliana, deixa Bom, uma mensagem pra gente. Então vamos lá. Antes de eu deixar a mensagem, eu quero relembrar um nome que foi um conterrâneo nosso daqui de Guaxupé, que foi o Dr. Juquita, né? Dr. José Ribeiro do Vale. Ele foi uma pessoa tão importante no estudo da farmacologia. E ele nasceu em 1908 e morreu no ano 2000. Então ele teve uma contribuição muito grande. E ele foi um grande estudioso na área de farmacologia, ele foi médico e depois ele estudou fora do país, tudo. Foi professor na Escola Paulista de Medicina e ele deixou uma obra muito grande. Para você ter noção, Verônica, como ele foi importante, ele contribuiu com essa área, existe hoje entre as pesquisas na área de farmacologia que comprovam o mecanismo de ação dos medicamentos, existe um congresso que acontece anualmente e nesse congresso os melhores trabalhos eles são publicados e o prêmio tem o nome José Ribeiro do Vale, né? Nossa, que legal! Né? Então relembrar aí o nosso conterrâneo que deixou uma coisa tão grande, ele deixou uma obra em plantas medicinais também, algumas das obras dele cita, então vale a pena a gente lembrar as pessoas que fizeram a diferença, né? E hoje vamos utilizar aí as plantas medicinais com muita segurança. Vamos atrás do farmacêutico, que é o profissional que ele é habilitado para esclarecer as dúvidas quanto ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos. A nossa Anvisa, que é a nossa agência regulatória, ela dá um suporte muito grande para os profissionais de saúde, concurso, com publicações, né, voltadas aos profissionais, né? Então isso daí seria aliar o conhecimento tradicional à nossa realidade, às pesquisas baseadas em evidência. E como mensagem final eu vou deixar uma frase aqui de um autor que foi desconhecido, que resume um pouquinho de tudo isso. Que entre a floresta e o medicamento existe a ciência de um grande farmacêutico. Ai, que lindo! Bonito mesmo. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada por ter aceito o convite da Farmácia Fórmula Certa. E gostaria de te parabenizar aí no dia 20, que é o dia do farmacêutico. Ai, é mesmo. Nosso dia tá chegando, né? Parabéns. Agradeço a equipe da Fórmula Certa, a Verônica, a Letícia, as meninas, né? E a Rádio Clube também por essa oportunidade de estar aqui hoje. Gente que agradece, Juliana. Seja sempre muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios, tá bom? Obrigado Muito também, obrigada. Verônica. Eu que agradeço, Henrique. Um ótimo dia a todos. Obrigado pra você também, Verônica, pra toda a equipe da Fórmula Certa. Um bom trabalho lá. Obrigado, Juliana, mais uma vez. E a gente segue com o nosso programa nesta terça-feira. Essa é a Clube. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Você está ouvindo Manhã na Clube.